A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, pessoas que estão conosco com esse desejo, com essa vontade de fazermos toda a leitura da Bíblia nesse ano de 2025. Não deixarmos um livro sequer dela, são 66 livros, 1.189 capítulos e 31.173 versículos da Bíblia. E tudo isso dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento, onde 39 livros são do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, amém? Então, nosso desejo é conhecer de Gênesis, Apocalipse, e tendo um conhecimento daquilo que Deus fez, faz e irá acontecer ainda, das coisas futuras, nós vamos harmonizar nossa vida com a palavra de Deus, nós vamos crer mais, acreditar mais, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Temos que ter fé para recebermos bênçãos, milagres, temos que crer em Deus, né? Ter fé em Deus, isso é importante, né? Se você tiver fé em Deus, você pode dizer a este monte: levanta-te e arremessa-te no mar, e assim, se você não duvidar, isso acontecerá, né? Então, primeiramente, tem que ter fé em Deus, crer nele, amém? E depois declarar com a tua boca, com a tua palavra, aquilo que você crê, aquilo que você acredita que vai dar certo, que vai acontecer, que é de Deus, amém? Então, nós vamos hoje darmos a nossa continuidade aqui, darmos continuidade na nossa leitura de Êxodo, e lendo o capítulo 18, 19 e 20, né? Deus vai, né, dar os 10 mandamentos, né? Diante dessas leituras, nós vamos ver que Deus fala com Moisés no Monte Sinai, fala sobre os 10 mandamentos, e logo nós também veremos sobre a construção do tabernáculo, né? Mais para frente, nós vamos ver que Deus quer habitar com o seu povo, no meio dele, e ele vai pedir a Moisés que construa um tabernáculo, né? Então vamos fazer a leitura aqui do capítulo 18, onde fala: o sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou.
Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom que o fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, eleva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja com todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1.000, maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Deus fala com Moisés no Monte Sinai, capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, falaremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e levem eles as suas vestes, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá.
nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem de um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzia ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Os 10 mandamentos, capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou teu Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegava, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós.
Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei, e se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu tamboril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Amém? Glória a Deus. Aqui nós completamos aí a leitura dos 3 capítulos de hoje, 18, 19 e 20, onde Deus se manifesta ao povo, demonstrando ali a sua glória, para que o povo venha temer a ele, guardar os seus mandamentos e obedecer a ele em tudo aquele que ele ordenar. Amém? Deus começa a dar leis, deu os 10 mandamentos aqui a Moisés, para que o povo viesse saber da sua vontade. Amém? Nós vamos agradecer a Deus por mais este momento que nós tivemos oportunidade de ler a palavra de Deus, de estarmos aqui com fôlego de vida, termos deitado, dormido, acordado, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que livrou o seu povo com mão poderosa do Egito e os livrou de Faraó e os seus cavaleiros, Ele tem nos ajudado, amém? Tem nos dado vida e vida com abundância, Oremos. Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela é, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos mais uma vez nesse dia, a qual o Senhor nos tem dado mais um dia de vida, para andarmos nos teus caminhos, para melhorarmos as nossas veredas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja no controle, na direção de todas as coisas, operando o teu querer, a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dor alguma, Senhor. Que o Senhor possa estar, meu Deus, nos guardando por detrás, por diante e sobre as nossas cabeças, e que todo o poder do mal, todo o poder do inimigo, do adversário, setas do inferno, dardos inflamados do maligno venham ser repreendidos pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Vencendo, vem Jesus, onde nós te agradecemos, te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?